Boa noite. Nós estamos nos preparando para iniciar mais uma live do Grupo Espírita Caminho, Verdade e Vida. E quem vai falar hoje para a gente é o Júlio Maia. Daqui a pouco a gente começa, assim que ele entrar. Boa noite, Soraya. Tudo bem? Soraya, me fala que o Júlio vai entrar pelo celular dele ou pelo seu? Boa noite, Vanusa. Boa noite, Júlio. Boa noite, Neuza. Tudo bem? Tudo bom? Boa noite a todos aí, né? Deixa eu ajeitar aqui o meu fio do fone que estava no meio do caminho. Você Hum. conseguindo me ouvir bem, Júlio? Tô aqui, tá legal. Tá legal? Tá. Depois, o pessoal que está ouvindo a gente aí podia falar se estão nos ouvindo bem, né? Boa noite, Sônia. Buenas noches, Vanusa. Se o som tá legal. Ah, obrigada, Patrícia. Obrigada. Obrigada, Sônia. Valeu pelo retorno. Boa noite, Aparecida. Receba meu abraço. Bruno, boa noite. Obrigada, Vanusa. Pega o livro dos Espíritos pra mim. Que que... Pega aqui o Evangelho. O dos Espíritos. Júlio, Oi? você quer fazer a prece para começar ou você quer que eu faça? Mas vamos fazer para começar, depois você faz a final. Ótimo, então é bom que você já vai buscando a inspiração no alto, né? Isso. Ótimo. Então vamos lá. É com muita alegria, né, que aqui nos apresentamos a rogar a presença de Jesus, a nos apoiar nesse propósito do estudo, do compartilhamento, né, das reuniões virtuais, aonde ele nos permite entrar à casa de cada um, levando, né, os ensinamentos doutrinários, os estudos, as bênçãos, né, com a presença dos bons espíritos que nos acompanham a todos e que possamos, né, nessa união, nessa fraternidade, compartilhar não só palavras, mas os nossos sentimentos, a nossa alegria, levando a toda a nossa comunidade, a todo o nossa cidade, ao estado, ao país, ao planeta, né? As nossas vibrações de amor, de carinho e respeito a todos, principalmente nesse momento de grandes dificuldades, né? Que todo o planeta passa, né? Com essa pandemia, que possamos levar de nós, né? As boas energias, o pensamento positivo, as orações, a fé, porque é dessa maneira que cada um de nós pode se vacinar no atributo, né, da confiança, da virtude, da mudança de comportamento, do apoio às famílias. E que Jesus nos permita a todos, cada dia mais, o aprimoramento da nossa visão, da nossa luz, e que o nosso coração possa ser sempre fonte fecunda da esperança, da fé e do amor. E que Jesus seja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Ô, Júlio, obrigada pela prece. Eu queria fazer um comentário antes de você começar, Pode porque sim, nós que eu. estamos num momento assim com o noticiário, toda hora falando de morte, de morte, morte, e existe uma vida imortal, né? É, Existe morte do corpo, mas existe uma vida que é imperecível. E há alguns anos atrás, você fez um estudo sobre esse tema e eu achei interessante porque no estudo você abordava a diferença de morrer e desencarnar, e até aquele estudo seu, para mim, era a mesma coisa, morrer e desencarnar, né? E depois que você fez o estudo, não, morrer é uma coisa, desencarnar é outra. Né? é, E eu achei que você poderia falar sobre esse tema de novo, porque
Primeiro que estamos perto do Dia de Finados, né? É, E muitas pessoas têm muitas dúvidas, o que que acontece, para onde que a pessoa foi, e as pessoas ficam com um sofrimento muito grande com relação a isso. E aí, você é uma pessoa ideal para falar sobre esse tema do ponto de vista da doutrina espírita. E é isso, gostaria que você falasse aí da nossa visão espírita, né? Fica à vontade, obrigada. isso aí, Neuza. Ué, essa abordagem, né, de falar de morrer e desencarnar, né, é um assunto, assim, nas pesquisas que eu fiz, a gente vê que cada pessoa tenta falar um pouquinho, né, de um ponto de vista sobre essa questão. E não tem nada, assim, que ele elucida de maneira, assim, clara e discorrida, né, a respeito dessa questão. No livro dos Espíritos, né, lá trata de uma maneira mais aberta sobre a questão do tema, porque analisando do ponto de vista do nosso tema, o entendimento de morrer e desencarnar, ele está mais ligado, né, a um conhecimento amplo, né, do que é viver, né, para a gente entender a natureza física, né, porque uma vez que a gente não compreender a vida, fica muito mais difícil de compreender a morte, né? E aí eu vou estar citando aqui algumas questões, né, do Livro dos Espíritos, e eu acabei observando mais uma palestra que eu encontrei, né, do pessoal do Rio, que eles falam, né, morrer é fácil, difícil é desencarnar. É o tema da É difícil mesmo. é, e aí É difícil porque a gente está tão apegado às coisas da vida, né? Como que larga é, tudo, né? é, aí eu vou mais fazer uma abordagem sobre essa palestra e tentar a gente encaixar aqui esses pontos, né, do Livro dos Espíritos. Tem algumas narrativas do livro Céu e Inferno, né, que lá discorre sobre os tipos de morte, né, assim, não sobre os tipos de morte, mas lá no livro O Céu e o Inferno, ele fala da questão da morte de uma pessoa ímpia, a morte de uma pessoa de médio caráter, né, e fala da morte de uma pessoa de caráter inibado, né? Então, assim, da maneira que eles colocam, né, a pessoa narrando a própria morte, né, lá no céu e inferno, porque essa apresentação para o Kardec lá, pelos espíritos no céu e no inferno, é o próprio, né, espírito narrando, né, de fato, os acontecimentos pós-morte física, né, dos acontecimentos pós-morte, né? Então, assim, a gente traz dos conceitos, né, que a gente adquiriu das religiões antigas, aquele conceito, né, que morreu, acabou. E muitos daqueles que não falam que morreu, acabou, notificam, né, da morte como sendo uma pena e o castigo de ficar a esperar o dia do juízo final da ressurreição, né, Neuza? Então, quer dizer, essa cultura da ressurreição dos mortos, né, ela cria em nós, né, você imagina se a gente vive, né, uma possibilidade carnal de viver 100 anos, a gente passar imaginando, né, um pós-morte de espera para ser justificado, né, ou penalizado por um juízo que vai julgar as nossas atitudes, né? Então, assim, hora nenhuma, né, os conceitos religiosos, né, falam que a gente é que vai julgar a gente mesmo, né, das nossas práticas, das nossas atitudes, né? Então, só a doutrina espírita vem tirar esse véu, né, esse mistério, né, esse dogma do pós-morte, né? E principalmente a doutrina espírita, ela não quer tanto ressaltar o pós-morte. A doutrina espírita, ela ressalta a questão de nós viver uma boa vida encarnada, né? Porque o resultado de uma boa vida no plano espiritual, de uma vida pós-morte, está ligado à maneira com que cada um de nós, né, pode viver a vida física, né? Então, assim, com quanto mais qualidade de vida, quanto mais estudo, quanto mais participação social,
quanto mais interação com as pessoas no bem, né, mais a nossa vida espiritual vai ser uma vida digna, né? Porque a morte, ela não transforma ninguém, né? A morte não muda nada, porque a gente continua sendo quem a gente é pós-morte, né? Se eu estou vivo, sou uma pessoa, quando eu desencarnar, eu continuo sendo quem eu sou, né? Então, o que que Eu acontece? acho, eu acho Oi, interessante isso que você está falando, Júlio, porque né? às vezes as pessoas falam comigo que o Padre Libério virou santo depois que ele morreu, e eu falo que É, não, que ele já já é, era santo em vida, ele só continuou santo, ele não virou santo depois que ele morreu, né? Não tem jeito de alguém que não seja santo em vida se tornar santo depois que morre, que a santidade é uma conquista da virtude, né? é, E isso que você falou aí é muito sério, a pessoa acha que a gente vira outra coisa depois que a gente morre, a gente continua exatamente quem a gente é, né? é isso mesmo. Para a gente abrir o conceito do morrer, né? Eu queria apresentar aqui para a gente que morrer é verbo, né? É movimento. Então, no dicionário, né, o morrer quer dizer perder a vida, falecer, expirar, né? Engolir o fôlego, né? Quando para Uhum. de respirar, né? E o termo também desencarnar, né? No dicionário que eu olhei, né, ele até usa que eu consultei o que é desencarnar também, né, que é outro termo que a gente vai estar olhando, que o desencarnar é deixar a carne, desincorporar, passar para o mundo espiritual. E esse conceito lá fala que é mais dentro de um conceito espírita, porque nenhuma outra religião, outro tipo de visão, né, ou científica, usa esse termo desencarnar, né? Porque cada um, quando traz o seu conceito, né? E a doutrina, como ela vem, né, para ampliar, né? Ela apresenta o desencarnar de uma forma, né, mais ampla também, né? E no sentido da morte, né, a morte como palavra substantiva, né, ela quer dizer cessação da vida, né? Quer dizer, cessar a vida. E termo ou fim, né? Então, quer dizer, fim de quê? Né? Morrer é fim de alguma coisa? Né? Então, assim, será que a morte, né, ela não pode ser um começo? Porque do ponto de vista filosófico, né, tem aquela questão assim, né, que meu pai gostava muito de falar, para morrer basta estar vivo, né? E ele usava muito a questão também, assim, a cada dia que se vive é um pouco que se morre, né? Porque, na verdade, a gente vai vivendo, a gente não está ganhando vida, a gente está aproximando do dia de desencarnar, né? Porque cada dia vivido já passou, né? Então, quer dizer, na verdade, na vida encarnada, a gente encarna com um crédito, né? A gente tem crédito de viver 100 anos, né? Então, olha para você ver que coisa mais bacana que a espiritualidade de Deus coloca em nós. Porque quando Ele nos dá a vida física, Ele nos permite encarnar, na verdade, ele nos dá crédito, ele nos dá a possibilidade de viver 100 anos, né? E aí, o que que acontece? Esse crédito que a gente ganha, né, de viver 100 anos, a gente tem várias possibilidades, né, para conquistar a felicidade, né? Para se iluminar, para crescer, né? Para chegar lá no mundo espiritual em um nível de elevação intelecto e moral muito mais avançado, né? E aí, devido à nossa pequenez, devido à nebulosa da matéria, né, que nos acortina a visão espírita, né, vamos supor, a nossa alma, enquanto encarnada, ela perde grande referência da vida espiritual, porque a gente passa a achar o que é existencial, o que vale a pena é só a matéria, né? Quer dizer, a matéria é palpável, mas a vida espiritual parece que é ilusória, ela é gasosa, né? Assim, a gente não tem como apalpar, né, esse fato, né? Não tem como a gente materializar, né, a vida espiritual, quando na verdade a vida espiritual está dentro da nossa possibilidade de sentir,
né, a possibilidade da gente, vamos dizer, ter a emoção, a sensação de algo maior, né? Então, quer dizer, uma pessoa, para acreditar no espiritismo, acreditar em vida espiritual, automaticamente ela já é uma pessoa mais sensível no sentido de que ela está aberta a essas possibilidades, né? E não negando a si mesmo, né? Essa possibilidade superior, né? Que de alçar, evoluir, crescer, igual nos era orientado pela doutrina espírita, né? Quer colocar algum ponto, Neuza? Não, eu acho que você está explicando bem, assim, essa questão. Você pode continuar que depois eu falo alguma Tá. coisa. Na questão do desencarnar, né, eu busquei lá também compreender o que é desprender, né? Desencarnar também é desprender. Aí fala o seguinte: desprender é soltar, desligar, despojar e desinteresse, né? Então, seria uma simples palavra, né? A gente tem que abrir muito o ângulo da visão, porque é muito amplo, né? A gente pensar, a gente refletir, e até a questão de filosofar sobre a própria palavra, né? Porque senão a gente fica limitado, né? Então, assim, é muito importante, né? Principalmente falar sobre morte e desencarnar, parece que é uma coisa velada, né? As pessoas, né, ficam inseguras, não, isso, não gosto de falar dessas coisas, né? Tanto que esse tema, né, ele é muito pouco falado, né? Eu até lembrei, né, quando estava pensando, né, para a gente falar desse tema, aquela época que o nosso irmão Arley, né, lá de Divinópolis, ele fazia uma palestra que era ensinar como desencarnar, né? Não sei se você lembra dessa palestra. Não, não lembro. Não chegou a pegar essa palestra, não, né? Não, não lembro dela. Fez uma pesquisa, ele era um cara assim, muito pesquisador, muito, né, culto e muito inteligente. Então, ele pegou as obras, né, todas do Chico, do André Luiz, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, é o Inferno, sabe? E fez um estudo para, tipo assim, quase que ele criou um curso para a gente aprender como que desencarna, né? Aí ele foi, né, Interessante. ele pegou depoimentos de médicos, né, de pessoas que teve experiência, assim, quase morte, sabe? Então, na época, era bem interessante, sabe? Então, assim, A na época, Aparecida colocou uma observação aí de como se ah, comportar num funeral, mas aí você ah, continua, depois se der, a gente fala um pouquinho sobre isso, que isso é importante. isso, né? Então, eu lembro aí dele nesse sentido, né, que há mais de 20 anos atrás, né, ele trouxe, né, essa questão do desencarnar, né, do morrer. Dando seguimento a essa questão da morte, né, esse é um tema, Neuza, que hoje é muito estudado, sabe? Grandes linhas de pesquisa, psiquiatras, né, neurocirurgiões, né, e filósofos, né, que há bem tempo, né, vem estudando e pesquisando essa questão de morrer, de morte. E é uma questão assim que a ciência há muito tempo, né, esbarra, porque do ponto de vista de pesquisa e análise, se estuda, né, essa questão, né, do ponto de vista material, né, do ponto de vista celular, né, tanto que um dos termos da medicina, né, que a morte é um conjunto de dados clínicos e eletroencefalográficos que indicam a morte cerebral irreversível, né? Então, quer dizer, são vários elementos, né, que tem que ser analisado para analisar se está morto, né? E a ciência, né, os médicos, né, os cientistas, né, para confirmar essa questão, né, de morte. No comum, né, quando uma pessoa está hospitalizada ou sofreu um acidente, né, eles vão lá, faz a escuta cardíaca, né, e a escuta respiratória, né, através do estetoscópio lá, né, que para ouvir, né, os batimentos ou o movimento respiratório, né, e aí, em muitos casos, né, ali de imediato, às vezes na rua, ou no modo mais rápido lá, né, eles dão a certidão de óbito, né,
em função da parada respiratória e da parada cardíaca, né? Eu posso fazer um E comentário sobre isso, Júlio? pode, Neuza, você é mais... Eu queria falar o seguinte, que isso aí que você está falando é muito importante, porque a visão da doutrina espírita é muito diferente da visão científica. Porque dentro da É, visão científica, o contrário de morte é vida, e o contrário é, de vida é morte. Né? Quando os médicos fazem isso que você está falando aí, que dão um atestado de óbito, eles atestam que a vida acabou, não é isso, isso? E é, do ponto de vista da doutrina espírita, o contrário de morte é nascimento, porque vida existe sempre, né? Somos sempre vivos, o que é o contrário de morte é nascimento. Nós estamos em ciclos de mortes e nascimento. renascimentos, mortes e renascimentos. Então, eu acho que isso que é um ponto fundamental que diferencia a doutrina espírita da ciência, é nesse sentido, de que para a doutrina espírita a morte não é a sensação da vida intelectual, espiritual, emocional. Essa vida continua, né? É. Quando ela se amplia, né, Neuza? Se Porque amplia. a beleza, né, de viver e ver a beleza da vida, porque a gente tem que ver na vida, né, que nada se acaba, né, tudo se transforma, né? E com a questão da morte e do desencarne, né, a gente entende, né, e tem a certeza que esse processo, né, da beleza da vida, ele se amplia, né, porque além de você ter uma visão física, quando a gente desencarna, a gente passa a ter uma visão, né, muito mais ampla, porque do ponto de vista físico, a gente só pode enxergar, né, 7 cores básicas, né? A gente não consegue enxergar as cores inferiores, né, e as cores superiores, né? Que seriam aquelas cores, né, com reflexo de luz a baixa frequência, o reflexo da luz a alta frequência, né? Que seria o violeta, né, ou as outras cores, né, o infravermelho, né, que são cores que a gente não vê a olho nu, né? A não ser com certos recursos da ciência, né, para a gente poder ter acesso a essas cores e imagens, né? Então, tanto que hoje, né, está se avançando tanta tecnologia que as televisões, né, além de estar dotadas de 3D, né, elas vêm com essa raio, com esse reflexo de luz, né, que vai além da nossa capacidade, né? Então, cada vez mais a gente vê que as imagens estão mais perfeitas, né? Por quê? E através de aparelhos tecnológicos, eles estão conseguindo ampliar o campo de visão, né? Para que a gente possa ver mais cores, mais luz, né? Ter uma amplitude, né? Da nossa capacidade de absorver essa luz. E como os seres, né? A doutrina espírita mesmo fala, e Jesus também já disse, né? Vai lá, vós sois luzes, né? Então, quer dizer, o nosso espírito já é fonte fecunda de iluminação, né? Então, é preciso, né, que a gente tenha essas compreensões para a gente cada vez mais continuar dando, né, amplitude a essa questão da vida. E que a morte, né, o desencarne, nada que é um processo, né? Um processo dentro de uma vida maior, né? É igual o Adir mesmo gosta de falar, né? Ele sempre lembra que não são várias vidas, né? Gosta de falar, assim, é uma vida só. O que tem são várias existências, né? Então, quer dizer, a partir do momento que a gente vê uma visão ampla do que é a vida, a gente passa a ver as existências como, né, passagens, né, momentos, né, de existir. Né? Então, quer dizer, não há momentos de morte, há momentos, né, de experimentação. Né? Nessa questão ainda, a gente falando da morte, né, que na pergunta do Livro dos Espíritos, no capítulo 5 fala vida e morte. Na pergunta 68, Kardec perguntou, né, qual a causa da morte nos seres orgânicos? Essa é uma pergunta simples e a resposta é mais simples ainda, né? Aí a pergunta 68 do capítulo 5. Qual a causa da morte nos seres orgânicos? Esgotamento dos órgãos, né? Então, o que ele já explica para nós aqui com essa resposta? Se a vida é uma coisa maior, né?
e a gente passa por várias existências, por que que tem que ser várias existências? Porque um corpo físico, ele não consegue manter a sua estrutura, né, de jovem a velho, né, num estágio só. Ele não consegue, né, criar células, a gente nasce jovem, vai evoluindo, né, vai envelhecendo, e cada vez que a gente envelhece, que as células vão se renovando, elas vão se replicando, mas passando a informação errada para a próxima geração de célula, né? Então, quer dizer, se a célula passasse para células novas que vão substituir as células que estão velhas, se ela passasse uma informação perfeita, com qualidade, com boas vibrações, boas energias, geralmente as células novas que vão estar estruturando o nosso corpo físico seriam células mais potenciais, células mais estruturadas, né? Então, o que com essa resposta vem nos dizer? Que o corpo só dura uma existência mesmo. As pessoas que estão tentando... Né? Esgota. Então, se as pessoas estão tentando buscar a fonte da juventude, elas já estão enganadas em si mesmas, porque pela ciência, pela matéria, tudo se esgota, porque faz parte da natureza física, né? Nada é permanente, né? Então, o que acontece? O que é permanente, a fonte de juventude, ela está no espírito. Porque o espírito não tem idade, né? Essa semana mesmo eu conversava, né, com um conhecido, né? Ele falando das mortes de pandemia, essas coisas. Eu falei com ele assim, não preocupa com a morte, não. Porque nós temos que preocupar com a vida, porque a vida é eterna, né? Eu falei assim, qual que é a medida de eterno, né? Não tem como medir o que é eterno. É eterno. Quando é que é o fim, quando é que é o começo, né? É eterno, né? Não dá para definir a vida como uma vida em 100 anos, né? Uma vida material de 100 anos. Se a nossa perspectiva mudar de uma vida de 100 anos para uma vida eterna, e a gente tiver a certeza, né, dessa eternidade no espírito, o que é 100 anos? Né? Nada, né? Quer dizer, é uma questão de nomenclatura temporal, né? É um modo que a ciência, a vida física dá para medir alguma coisa, né? Então, o que acontece aqui, né? Que nessa questão que ele coloca que os espíritos responderam para Kardec, que é o esgotamento dos órgãos, né? Então, quer dizer, tem gente que às vezes já está com o corpo bom, tá bonitinho, mas o coração já esgotou, né? Viveu tão magoado, né? Revoltado, triste, né? Passou muitas emoções pesadas. Aí o que acontece? O coração não aguenta mais, né? Então, quer dizer, tem gente que está com o coração bom, mas judiou demais do fígado, andou tomando umas biritas meio pesadas, né? Aí o figuinho não aguenta, né? O figuinho não aguenta, quer dizer, há um desfalecimento dos órgãos, né? Então, assim, para chegar, né, numa vida terrena e chegar com um final bacana, tudo vai estar na medida que a gente, né, viveu a nossa vida. Então, do ponto de vista, né, que aqui Kardec coloca, né, aos espíritos, eles respondem o esgotamento dos órgãos, é aquela história que eu falei das condições das células, né, e que é os ditados populares, né. Quando a gente nasce, ali já começou um processo de envelhecer, de esgotar, né? Porque célula nenhuma vai permanecer. Então, assim, de um ponto de vista, né, a gente discutir ou filosofar a respeito, né, da vida física, ela é muito gasosa, né? Assim, ela é muito irreal, porque eu já nasço sabendo que eu vou morrer, né? Então, quer dizer, a nossa perspectiva de vida é que vai acabar, né? Agora, Ô, Júlio, você falou uma coisa interessante aí que me veio assim. Desse ponto de vista que você está falando, a vida é um eterno morrer, porque nós já perdemos o corpo de bebê que nós fomos, nós perdemos o corpo da criança que nós fomos, já perdemos o corpo de adolescente que nós fomos. Isso. E agora que a gente está assim na madureza, daqui um tiquinho a gente perde o resto, né? Mas é um processo de transformação e de perda, e depois que a gente chega na fase adulta, o ideal é que a gente faça o possível para ter saúde, para prolongar a nossa experiência, para aumentar o campo de aprendizado, né? Porque se a gente pensar que é mais importante reciclar por dentro do que reciclar por fora,
quanto mais a gente puder melhorar a qualidade da nossa vida para ter a oportunidade de aprendizado, se é para isso que a gente veio, a gente está fazendo um benefício para nós mesmos, né? Não de buscar uma vida imortal, mas de buscar uma vida em que favoreça as nossas experiências de aprendizado espiritual, né? É. Igual uma coisa, né, Neuza? Se a gente for olhar do ponto científico, né, o nosso próprio corpo já é um cemitério, né? Porque, olha para você ver, as nossas hemácias, né, que é as células sanguíneas, né, elas duram só meia hora, né? Então, assim, o nosso organismo, ele trabalha, né, 24 horas por dia para produzir hemácias sanguíneas, né? Porque senão o que que acontece? Não é as hemácias que levam o oxigênio para os órgãos, né? Quando a gente respira, né? Elas vão absorver o oxigênio na corrente sanguínea e vão levar para todos os nossos órgãos, né, o quê? Ar para a gente, para as células respirar, né? Então, olha para você ver, né? De meia em meia hora, né? Tem célula das hemácias morrendo, né? Então, quer dizer, o nosso fígado, nosso organismo, né? A medula, né? Trabalhando 100% do tempo, né? As pessoas às vezes nem sabem disso, a gente nem para pensar, né? O tão organizado e bonito é o nosso organismo, que o nosso organismo, ao mesmo tempo que ele morre toda hora, ele está produzindo vida, né? O nosso Entendi. organismo produzindo células sanguíneas para a gente continuar vivo, né? Continuar fazendo as nossas funções, né? Ô, Júlio, que bacana isso que você falou. Eu vou falar uma frase que eu escutei do meu professor de Ayurveda, que casa muito bem com isso que você está falando. É que nós, pelas religiões, pelo que aconteceu na época de Jesus, pelos milagres de Jesus, porque Jesus produziu os milagres, as coisas que nós chamamos de milagre, né? Porque nós não conhecemos todas as leis da natureza. E a gente fica buscando religiosidade e confirmação de Deus nos milagres, nessas experiências extremas. E o Dr. Ruguet, ele falou uma frase assim, que a comprovação de Deus está na regra e não na exceção. A gente fica buscando Deus na exceção, sendo que Deus está na regra o tempo todo, na ordem do universo, na É, ordem do nosso corpo, na ordem da natureza. E na hora que você começou a falar isso, né, que o nosso corpo está morrendo, todo minuto tem célula morrendo e todo minuto tem célula nascendo, porque que manifestação de Deus nessa ordem, nessa harmonia, que é essa morte e vida constante, e o ser imortal permanece, né? Quer dizer, esse ser que sou eu, que é você, é, permanece nesse meio desse turbilhão que está seguindo uma ordem, uma regra da natureza. Precisa de milagre maior que esse para comprovar? é, Não precisa, né? E então, assim, que a gente possa buscar Deus na ordem e nas regras, porque se a gente for buscar Deus só na exceção, na hora que tem um milagre, a cura de uma doença, a gente pode ficar frustrado, né? E a ah, gente vai tem ficar. essa maravilha acontecendo todo o tempo aí, essa vida renovando constantemente. É. Tem aquela questão, né, Neuza, né, que o nosso corpo é constituído, né, de 100 bilhões de células, né, individuais. E cada célula do nosso corpo, né, acaba exercendo uma função, né, que é célula óssea, né, célula do pulmão, célula do coração, né, são tudo células distintas, né, e cada um com uma função e todas trabalhando organizada, umas apoiando as outras para que o nosso corpo possa funcionar, né? E o interessante, né, que do ponto de vista espiritual, o nosso espírito é um indivíduo, né? É uma individualidade, né? Quer dizer, o nosso espírito representaria quase que uma só célula. Mas o nosso corpo é um conjunto de 100 bilhões de células. Então, assim, olha para você ver nessa questão que você falou do cosmos, de Deus, do universo, né? Organizar para nós, né? Isso que faz com que o meu corpo, né? Possa funcionar, dando acesso ao meu espírito, né? Uma existência física. Olha para você ver o movimento do universo, né? Para que eu possa ter um corpo. E este corpo, né, constitui para o espírito ferramenta, né, veículo de transformação e melhoria, né? Então, quer dizer, se a gente parar para pensar
o que que é um corpo físico, né? E muitas vezes a pessoa não para pensar, mas o que que também é um espírito? O que que é uma alma, né? A alma é um indivíduo, né? Mas o corpo são 100 bilhões de indivíduos materiais, né? Que são células, né? Que são administrados por essa força do espírito, da alma, e é dada porque Deus dá a vida, né? Se Deus não permitir que essas células sejam organizadas, né, no sentido de manter esse corpo, né, no instantinho, quer dizer, a gente perde o corpo físico, né? Então, quer dizer, só que Deus não fica brincando de dar e tirar a vida, né? Deus dá para a gente o livre-arbítrio para a gente fazer o que quiser com esse corpo que a gente tem, né? Então, o que acontece? Eu posso dar a vida para o meu corpo, eu posso dar a morte para o meu corpo, né? É igual Kardec perguntou aqui, né? Que é o esgotamento dos órgãos, né? Se tudo que promana do corpo é para gerar, para crescer, para evoluir, para produzir, eu posso chegar a 100 anos de idade com a vitalidade de um rapazinho de 15, né? Você já viu quando Ô, tem um Júlio, você senhor... apertou a mão. Não, mas olha pra você ver, tem uns velhinhos de 90 anos, você já viu? Pulando Tem, paraquedas, praticando já ciclismo, vi, fazendo já vi maratona, esses vídeos. né? O cara é cheio de Uhum. vida. E tem uns velhos que ficam no banco da praça sentando, falando dele, e lá tá querendo aparecer, não é? Então, assim, o ser humano, né, muitas vezes, não vê que a possibilidade de viver muito tempo e viver bem, ela está residindo no espírito, não no corpo. Porque se o corpo foi bem educado, foi bem cuidado, foi bem, né, pensamentos positivos, pensamentos alegres, né, praticou uma religião tranquila, sem julgamentos, né, sem penalidades, aí o que que acontece? Esse corpinho vai chegar bonitinho no final, né? Então, o que que acontece? A gente vê que essas pessoas que têm muita idade e apresentam, né, uma mente aberta, né, um grau de tranquilidade, um discernimento da vida, um discernimento até das crises sociais que acometem as nossas comunidades, nosso estado, nosso país, você vê que a pessoa leva a vida mais tranquila, né? E aí o que que acontece? É aquela situação que tem que fazer aquela pergunta, né? O que que é melhor? A gente desencarnar doente ou a gente desencarnar saudável, né? E principalmente desencarnar saudável, né? Assim, da consciência, né? Da mente, né? Quer dizer, estar com a mente aberta, né? Então, assim, aquela pessoa, né, que chegou a uma idade avançada, mas assim, com a consciência, assim, fala de temas atuais, participa com os jovens, com os idosos, né? Assim, aquela pessoa que circula em todas as vibes, né? Então, quer dizer, é uma pessoa dinâmica, né? Que vê uma vida muito ampla, né? E tem aquelas É, pessoas, né, que há muito tempo já morreu, né? Que tem falsos conceitos, cheios de preconceitos, racismo, predileções religiosas, né? Então, assim, a pessoa já cultiva coisas que contribuem para que se perca, né, a função dos órgãos, né? tem uma frase num livro, acho que é de Shakespeare, que fala, né? De um rei, fala assim: pobre Lear, envelheceu antes de ficar sábio. Porque quando a pessoa envelhece dessa forma que você está falando, envelhece com sabedoria, é um prazer ficar perto dessas pessoas, né? É, Todo mundo gosta, todo mundo quer ficar perto, porque a pessoa irradia algo mais. E quando é o contrário, que a pessoa fica muito ranzinza, muito difícil, as pessoas acabam querendo sair de perto, né? Não dão é, conta, porque a pessoa não dá conta de contribuir com sabedoria. Ô, Júlio, eu quero te perguntar uma coisa, assim, para ah, todo mundo que está aqui e eu também. É, todo mundo que morre desencarna? ó, nem sempre, viu, Neuza? Essa questão de morrer e desencarnar, ela é bem complicada, sabe? Como é que tá nosso tempo aí, Neuza? Nós temos 20 minutos. Ih, Eu não, te então, falo a hora que estiver faltando 5 minutos. tá, eu vou dar uma acelerada que eu vou chegar nessa parte aí. Eu vou Uhum, só falar mais uma questão de uma pergunta aqui do Livro dos Espíritos, que é a pergunta 70 do capítulo 5, sabe? É que ele fala, Kardec perguntou assim, ó, em que transforma-se a matéria
e o princípio vital dos seres orgânicos quando eles morrem, né? Em que transforma a matéria depois que morre e o que transforma o princípio vital dos seres, né? Porque aqui Kardec entendeu que existe uma força que organiza o corpo físico. Então, quando ele faz essa pergunta, né, que é duas perguntas, né, em que se transforma a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos quando eles morrem. Aí eu resumi a resposta é muito grande, né? Mas eu resumi assim, a matéria se transforma em novos organismos, né? Inertes. Quer dizer, não é que o corpo morreu e acabou, não. Ele vira adubo, ele vira carbono, né, que vai compor a natureza. Tem líquidos ali que vai evaporar, torna a atmosfera na forma de hidrogênio, na forma de hélio, na forma de nitrato, né? Então, quer dizer, o corpo vira um punhado de substâncias, né, de outras novas materiais que vão sustentar outro tipo de vida, né? Igual principalmente a vida dos micro-organismos, né? Quando vamos brincar assim, né? Até as baratas lá no cemitério tá com a vida boa, né? Porque graças àquele corpinho que foi para lá. Então, quer dizer, Na verdade, esse reciclar da vida é maravilhoso, né? Porque vida maravilhoso. sempre existe até da matéria, né? É da matéria. Um corpo que desfaz, ele alimenta muitas vidas, que alimenta outras vidas maiores, quer dizer, é um ciclo perpétuo de vida, de É, reconstrução da vida, né? é. Até esses dias na internet eu vi a palavra de um palestrante lá falando, né, que o passarinho leva a vida inteira comendo formiga, né? E no final da vida as formigas comem o passarinho, né? Ele cai no chão lá e as formigas vão comer ele, né? Então, assim, olha pra você ver, né? Que vida, né? Você passa a vida comendo formiga para no final as formigas comer o passarinho, né? E assim ele coloca aqui essa questão, né? Já tem a falar, morreu, virou cinza, né? Quer dizer, até a cinza serve para fazer sabão, né, Neuza? Então, quer dizer, né? É matéria-prima, né, para novos produtos, né? Então, tudo é transformação na natureza, né? Quer dizer, não existe morte, né? Vai tornar em outro elemento. Depois ele responde a respeito do princípio vital, ele faz o princípio vital retorna à massa. Nessa hora que ele deu essa resposta, eu fiquei também encucada, mas a gente pensa que o princípio vital, essa energia que emana a vida, o corpo, né, ela é espiritual. Mas aqui ele dá um sentido que esse princípio vital ele é material. Ele é um É elemento material. físico que existe na natureza, né, que faz a organização dos corpos, né? Você vê que na pergunta Kardec nem perguntou o que acontece com a morte física, com a alma. Não, ele foi bem claro em nos trazer que o que acontece com o corpo físico, o que acontece com o princípio vital, aquilo que dá vida ao corpo, né? Então, quer dizer, tem algo, uma matéria que organiza o corpo físico. Então, quer dizer, nessa matéria que Jesus atuava, né, para trazer elementos para a cura, elementos para a organização dos organismos, dos órgãos que estão desorganizados, né? É onde a gente trabalha através do passe, né, nas reuniões de tratamento, né, a aplicação de energias que vão organizar esse fluido vital naquele órgão que está, às vezes, debilitado, que está com baixa energia ou está com um excesso de energia. Então, quando a gente impõe as mãos com o desejo da cura, da transformação, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba organizando esse fluido vital para aquela peça, para aquele órgão, para aquele local, né, que está desorganizado, né? Então tem gente que Oi, perde energia e tem gente às vezes fica com excesso de energia, né? Então o que o passista, que o médium de cura trabalha, né? Ele trabalha a organização desse princípio vital, já que já é física, a pessoa está encarnada. Ela tanto é, precisa do equilíbrio espiritual, como ela precisa da organização do princípio vital. Então, Nil, pode falar aí. esse princípio, o yoga chama de prana. É o mesmo princípio vital, é o mesmo fluido vital. O É, yoga chama de prana. E as práticas do yoga, de respiração, de movimento do corpo, todas também visam trabalhar esse prana, essa força vital. isso. Sabe? Que tem outro nome, mas estamos falando da mesma coisa, né? Que é uma força material mesmo, mas que emana de Deus, né? Que o André Luiz chama de hálito divino, né?
É É, uma força material que emana de Deus, como se fosse o próprio hálito de Deus, essa força. isso. Ô, Neuza, eu queria dar uma dica para o pessoal pesquisar, estudar aí no Livro dos Espíritos, que é o livro 4 sobre as esperanças e as consolações do Livro dos Espíritos. Tem no capítulo 1 do livro 4, ela fala das penas e gozos terrenos. É a pergunta 920 até a pergunta 957, que fala dessa relação, né, da alma, do corpo, né, com as questões do prazer, do gozo na vida física. E tem o capítulo 2 desse mesmo livro quarto, que fala penas e gozos futuros. Que aí vem falar, né, da vivência do espírito, o que acontece com o espírito depois da morte, né, lá no livro dos espíritos. Aí a pergunta vai da 958 até a 1019, que é a última pergunta das últimas edições do livro dos espíritos, né? E aí aqui vem falando assim, né, no desencarne, né, igual tem essa pergunta que já está sobre o desencarne, pergunta assim, o que acontece com a alma, o que ela passa, como que a alma, como que o espírito manifesta do outro lado, para onde que ele vai, como que ele fica, se ele passa mal, se passa bem, né? Então, essa parte, né, do dever de casa, tem a parte dos gozos terrenos e tem as partes dos gozos futuros, que está falando na vida após a morte física, né, que não é esse futuro lá no além, não. Já é um futuro breve, né? E aí nessa questão, né, que a gente iniciou lá no início, né, sobre desencarnar, se é fácil, se é difícil, né? O desencarnar, ele, ele é uma questão assim, o que influi no desencarne, né? Vamos fazer outra pergunta. O que influencia em desencarnar, né? Então, quer dizer, eu morri. Ao mesmo tempo, eu vou estar desencarnando, vou estar saindo do corpo físico para a vida espiritual. Então, assim, o que influencia no desencarne? Para ter um desencarne legal ou para ter... Então, é o seguinte, para desencarnar, uma das coisas que mais influencia para a gente desprender bem do corpo é a experiência de morrer. Então, assim, quanto mais encarnações a pessoa já viveu, mais ela já passou pelo processo de desencarne. Quer dizer, em muitos casos, às vezes foi um processo infeliz, em outros casos foi processo feliz. Então, quer dizer, essa experiência de encarnar e desencarnar, ela dá à pessoa, né, que já tem uma vivência, tem uma sensibilidade maior, uma sensação é esperar melhor de desencarnar. Tá? Então, um dos pontos é esse, né? A experiência de já ter passado por vários desencarnes, né? A pessoa já traz nela uma experimentação que está no íntimo, no subconsciente da pessoa. Outra questão, né, que para responder isso aí, está na conquista de patrimônio moral. Então, assim, quanto mais patrimônio moral a pessoa adquire com as encarnações, ou então nessa última vida mesmo. Às vezes eu tive várias vidas e não aproveitei, e nessa reencarnação agora aproveitei tanta vida que as experiências e a moral que eu conquistei tipo assim, cobre 200 encarnações que eu já vivi. É aquela frase de Jesus lá no Evangelho. Eu não sei se você está lembrada dela, né? Que um ato de amor cobra a multidão dos pecados. Então, quer dizer, uma vida encarnada, bem aproveitada, bem desenvolvida, bem estudada, ela eleva o espírito num grau tão grande, sabe? Porque tem gente que fica na preguiça, né? Tem gente que não gosta de estudar, não gosta de ajudar os outros, né? Não quer ir para a igreja, né? Não quer trabalhar na comunidade, né? Com trabalho social, alguma coisa assim. Aí, quer dizer, leva a vida na média. Mas aquela pessoa que procurou avançar, numa encarnação, ela pode, assim, dar um salto evolutivo, assim, esplendoso, né? Então, aqui fala disso aí, né? Fala da conquista do patrimônio moral que a pessoa tem. Então, quer dizer, isso vai te dar um ingresso, um desprendimento, né? Do desencarne bem mais fácil, né? Seria uma das colocações para a gente falar da dificuldade de desencarnar. Outra questão também é o grau de apego dos bens, né? Aquela pessoa que tem problema com ego, né, que o egocentrismo, né, ela é muito vinculada a ter coisas, né, que a minha esposa, o meu filho, a minha casa, o meu trabalho, a minha cidade, né, tudo é meu, né?
Geralmente essas pessoas que o meio de vida dela é o meu, ela já vai ter problema, né? Você imagina uma pessoa, Neuza, que não dorme na casa dos outros porque não larga o colchão dela e nem o travesseiro, né? Se ela não tiver com o travesseiro dela, ela nem dorme. Imagina o que vai acontecer com ela, né, se ela não desapegar, né? É, Então, uma assim, das traduções que você falou dos significados de desencarnar é deixar ir, é, né? Como é que também, nós vamos deixar o corpo ir? Nós, espíritos, vamos deixar o corpo ir. Se tudo é meu, se eu estou apegada e segurando tudo, fica é, difícil, não fica? fica, né? Tem a questão da evolução também, Neuza, que para as pessoas evoluídas, desencarnar não é um problema, sabe? É até, vamos dizer assim, você imagina o Chico ter largado que o corpinho dele estava castigadinho, né? Quer dizer, ele deve ter chegado lá nas nuvens, né? Quer dizer, cumpriu a missão, né? Sabia o trabalho que fez, aquela amizade espiritual toda que ele conquistou, né? Com espíritos trevosos e espírito de luz, né? Até os espíritos trevosos gostavam dele, né? Então você imagina Quem como não é que esse gostava do capuquinho, Chico, vamos ver, né? como é que esse capuquinho chegou lá, né, Neuza? Chegou tranquilo, né? Outra questão pro desencarnar é os afetos deixados na Terra, sabe? E aí como é que fica, né? Você imagina as mães, e as mães têm uma dificuldade grande, né? Ah, meu filho, meu marido, né? Então, quer dizer, a mãe que não se preparar, né? Aí, quer dizer, em vez dela até desencarnar legal, ela fica pegando o pé de quem ainda está encarnado, né? Quer dizer, não quer deixar a É. pessoa, né? Eu tenho que E cuidar isso é dos tão filhos. sério, Júlio, essa É, questão da mãe, do amor da mãe, porque o amor de mãe é muito apegado, né? A gente é, não quer deixar o filho sair de casa, não quer deixar o filho casar, não quer deixar o filho escolher a profissão, não quer deixar o filho ter a vida dele. Quer dizer, cada coisa dessas que a gente vai querendo que o filho fique só junto com a gente, cerceando a vida dele, a pessoa que é assim e que não se prepara para deixar o filho ir viver a vida dele e desenvolver e crescer, quando essa pessoa desencarna, ela continua do mesmo jeito, ela não mudou, é, né? O filho é meu e eu tenho que continuar tomando conta dele. E que gera sofrimento, né? Nós já vimos em reunião mediúnica mães em sofrimento com apego de é, família, porque o filho é não meu e deixa. eu não vou deixar, né? É, É realmente muito sofrido. é. E esse é um tema difícil de falar, né? Que muitas pessoas, até algumas mães às vezes que escutou a gente, falam, ah, mas vocês falar é fácil, né? Aí eu queria dar uma dica aqui, né, que foi dada por a Lúcia Carvalho, para quem tiver condições ou puder, ler aquele livro do Chico que chama A Carta de uma Morta. É a história de uma mãe que desencarnou e passou grande tempo, né, sofrendo no mundo espiritual por causa dessa questão aí de não ter desapegado dos filhos, sabe? E cuidar da casa, sabe? É um livro muito educador, é um livro muito bacana, sabe? Essas histórias que o Chico trouxe para nós, né, que são para iluminar, para abrir os caminhos, né, para das mães, né? Então, né, nesse campo aqui, né, para a gente não ficar só falando e não dar sugestão, né, o pessoal procurar aí, né, o livro Carta de uma Morta, psicografado pelo Chico Xavier, aonde ela conta, né, como foram dolorosos, né, pelo apego aos filhos, né? E aí ela dá dicas, né, dá orientações, né, para as mães, né, para a questão de entender, né, que os filhos são de Deus, né? E que no mundo espiritual nós todos somos irmãos, nós não somos de ninguém, né? Então que a nossa relação espiritual, quando a gente conseguir transformar ela aqui na Terra, né, igual vamos supor, eu vou na casa espírita fazer campanha do quilo, campanha do agasalho, bazar da pechincha, não é para um trabalho, não é para encontrar com os meus irmãos, né? Que mesmo que sejam de outras religiões, de outros credos, né? Então, quer dizer, a gente tem que ver toda a nossa comunidade, todo o nosso país, todo o nosso planeta como uma só família. Porque aí, quando a gente tiver uma visão mais ampla do que é família, a questão de desencarnar e ficar agarrado com os filhos muda, né? Porque eu vou ter a perspectiva que lá no mundo dos desencarnados já tem vários irmãos nossos lá, que foi nossos pais, nossas mães,
nossos irmãos que estão lá nos aguardando, né? E eles nos aguardam com a felicidade, né, tão grande, assim quando é o nascimento de um filho para nós aqui na Terra, não é? Quando a gente recebe um filho nos braços, que nasceu, aquela alegria, né? A mãe, quando faz o parto, aquela emoção, aquele amor pelo filho, é o mesmo que ocorre quando uma pessoa desencarna. Quando chega lá no mundo espiritual, é só festa, é só alegria, né? É, Quer dizer, é amizade, eu né? falei isso essa semana para uma pessoa que falou que tinha medo de morrer, porque quando a gente morre, a gente não chega do outro lado sozinho, né? Igual você Não, falou aí, quando a gente nasce, tem uma equipe para nos receber, tem médico, tem a mãe, tem o pai, tem a avó, tem o tio, tem uma equipe de pessoas comprometidas conosco, né? Para nos é, receber. E quando a gente morre, é um novo nascimento na vida é um espiritual. novo Tem nascimento, médico, tem enfermeiro, tem mãe, tem pai, tem uma equipe de espíritos para nos né? receber. Então ninguém nasce sozinho, nem nesse mundo de matéria e nem no mundo espiritual. E É, isso é um consolo muito grande que a gente sempre tem afetos para nos receber, né? A é, gente não vai ficar sozinho, perdido no espaço, né? é. Ô, Neuza, é uma maravilha que o maior afeto de quem tem por nós, você sabe quem que é? É de Deus, Jesus, né? né? O amor dele é tão grande por nós que, assim, nós nessa hora nem pensa que Deus está nos amando, que gosta da gente. E fala, lá, meu menino, está vindo da aprovação dele, né? Está voltando para casa, né? Não, a gente acha que vai sofrer, que vai passar punição, vai ficar no umbral sofrendo. Passa no umbral é quem quer, né? Quer dizer, se você abre o seu coração, aceita, desapega, né? Você é recebido de braços abertos, né? É igual você falou aí, Neuza, nas reuniões mediúnicas, não sei se você lembra de um caso que nós atendemos lá, tinha um rapaz que nós atendemos ele, acho que umas 3 ou 4 vezes, ele chegava doente lá na casa espírita, nós recomendava ele ficar no hospital do plano espiritual lá com a gente, né? E ele ficava. Quando passava uma semana na outra, ele chegava lá tudo torto de novo. Eu falei, mas você não ficou no hospital? Não, não, eu quis ir lá em casa ver meus filhos, não sei o que, fui para lá do instituto de novo, né? Não sei se você assim, lembra desse caso. Ele vivia Lembro. assim, ele não ficava no hospital, né? É só descuidar dele, a mente dele Fugia, né? buscava, fugia lá para casa dele, né? Aí quando ele via a esposa lá chorando, viu, né? Eles não via ele dentro de casa, aquilo fazia ele sofrer muito, né? Aí ele fala que não, só fica aí no hospital, recebe o tratamento. Quando for dia de visita lá na sua casa, eles vão levar você, vão te acompanhar, para você não ficar triste, né? Para você ficar mais positivo. Mas ele sempre recaía, né? Não sei se você lembra desse caso, Lembro, né? lembro sim. É. Ô, Júlio, nós temos 2 minutos para encerrar, Não, então incluindo a prece, tá? tá. Então faltou só colocar a questão da culpa, da revolta, da falta de perdão, né? Que atrapalha muito o desencarno, o desapego, né? E Emmanuel deixou uma frase de poesia para nós assim, né? Uma mensagem. Emmanuel fala assim, ó: devemos cuidar do corpo como se ele fosse viver eternamente. E do espírito como ele se fosse desencarnar amanhã. Vem duas frases e Boa de grande dica, sabedoria. né? Eu vou ler ela mais devagar um pouquinho aqui, Neuza. Devemos cuidar do corpo como ele se fosse viver eternamente. E do espírito como ele se fosse desencarnar amanhã. Então, quer dizer, vamos, né, ver a vida com plenitude, com alegria, né? E com satisfação de tornar a nossa vida uma bênção, né? Em alegria, porque Deus nos ama. Deus não quer o nosso bem e a nossa felicidade, que nós queiramos junto com Ele também, né, Neuza? Amém, amém. Amém. Ô, Júlio, obrigada. Daqui a pouco encerra. É o prazo de fazer uma oração A festa. curtinha e mandar um abraço a todos que estão nos vendo. Te agradecer, Júlio. Obrigada por você estar participando, Desculpa, eu falo tá? demais, né? Não é sempre assim, a gente fala muito. Que Jesus nos abençoe a todos. Então, vou fazer uma breve oração, só pedindo que o Amém. amor de Jesus nos ampare a todos, né?
e que cure as nossas feridas, que nos dê sempre alegria e esperança. Que assim seja. Obrigada. Amém. Boa noite, Assim. gente. Aí é Boa quando noite, apareceu, Júlio Maia. viu, Neuza, do velório lá. O dia nós faz Ah, velório. outro dia a gente fala, ficou faltando. Obrigada. Tchau. Tchau.